Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar ao vivo pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @Programa Gente que Fala, e no facebook.com/Programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. A partir de agora eu apresento os participantes de hoje desta edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha pelas imagens, o ginecologista Dr. Assumpto Iaconelli Júnior. Ele é especialista em medicina reprodutiva, diretor do grupo Fertility e do Instituto Sapiente. Dr. Assumpto, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Aqui também à minha esquerda, a dermatologista doutora Simone Neri, da Clínica Medicine. Seja bem-vinda, doutora Simone, mais uma vez. Bom dia, muito obrigada. O cirurgião plástico doutor Pércio Freitas, aqui à minha direita. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, muito obrigado. E também aqui ao meu lado direito, a cirurgiã dentista doutora Ana Flávia Ventura. Seja bem-vinda a esta edição do programa Gente que Fala. Bom dia, muito obrigada. O Fertility Medical Group adquiriu recentemente um aparelho de última geração com um sistema de vídeo time-lapse que permite observar simultaneamente 240 embriões sem retirá-los da incubadora e sem manipulação, com imagens em tempo real de seu desenvolvimento. Com isso, é possível aumentar em até 20% as chances de sucesso de cada procedimento de implantação de embriões. Esse aqui é o assunto para o doutor Assumpto, inicialmente. Doutor, o que é que muda com a chegada dessa tecnologia nessa questão da reprodução assistida? Então, é uma visão completamente nova em relação aos nossos embriões. Os embriões, até algum tempo atrás, eles eram observados a cada 24 horas, aproximadamente. E, nesse intervalo, nós não sabíamos exatamente o que acontecia. E o embrião é um ser vivo, lógico, ele é dinâmico, e de tanto em tanto vão acontecendo as divisões. Com o time-lapse, nós somos impelidos a observar melhor esses embriões. Então, ele vai tirando fotografia de cada embrião a cada 10 minutos. Então, isso, depois de um tempo, forma um filme, um vídeo, e a gente consegue ver exatamente como foram essas divisões, se elas foram adequadas, se elas foram irregulares, enfim, se ocorreram no tempo exato, se foram retardadas, e com isso a gente vai conseguindo classificar melhor os embriões e selecionar melhor o embrião adequado para transferência para aquela paciente. Não é que com isso a gente melhora o resultado final de gravidez. Não melhora. Acontece que a gente consegue selecionar melhor o embrião para transferência naquele momento. Então, o grande desafio hoje na reprodução humana é transferir... O que é, desculpe, selecionar melhor o embrião? Bom, o embrião é um ser vivo, né? E como todo ser vivo tem as suas qualidades e os seus defeitos. Então, é selecionar aquele embrião que tenha muito mais qualidades do que defeitos. E que, se nós transferirmos esse embrião, ele tem uma maior chance de implantar dentro do útero. Qualidades do qualidade morfológica. Genética. Não, morfológica. Tá? Não tem nada a ver com a genética, isso. Ok? Como nós estamos tentando diminuir o número de gestação múltipla, gestação gemelar, seria no caso, que a gente transfere normalmente 2 embriões, a tendência é que a gente diminua para 1 embrião por vez. Então, diminuindo para 1 embrião, claro que a chance de gravidez naquela transferência vai ser menor para aquela mulher se eu transferir só 1. Tá? Com essa seleção, eu vou selecionar melhor esse único embrião que eu vou transferir. Então, eu melhoro a chance dela de gravidez naquele ciclo. Ok? Se sobram embriões, a gente congela, e a chance que ela tem de gestação no outro ciclo é igual.
tá? Não muda. Quer dizer, congelar e descongelar embriões não prejudica esse embrião. E, além disso, nós temos uma documentação completa de cada embrião de cada paciente. Tá? E em termos de observação para o futuro, isso é muito importante na hora que nós formos fazer um trabalho, na hora de selecionar por inteligência artificial, por exemplo, que é um processo que está caminhando, tem algum tempo ainda, mas a gente vai chegar lá. Isso muda, traz para reprodução assistida casais que antes não poderiam fazer uso da reprodução assistida. Isso traz alguma novidade nesse sentido, porque a tecnologia permite? Não, as indicações de reprodução assistida continuam sendo as mesmas. Tá? Essa incubadora simplesmente facilita o nosso trabalho de seleção. E pelo fato de nós não mexermos no embrião o tempo inteiro em que ele está na incubadora, obviamente que essa cultura vai ser muito menos variável, vamos dizer, do que numa incubadora normal, que eu não tenho que abrir porta, fechar a porta, colocar no microscópio, enfim, mudar o pH desse meio de cultura, ele fica constante. Então eu acredito que ao longo do tempo, a gente vai notar sim uma melhora na condição de cada embrião desses. De quanto em quanto tempo, nessa área da reprodução assistida, essas tecnologias novas costumam surgir e trazer essas facilidades? Se nós formos fazer uma linha do tempo, né? Então isso começou em 78, 79, quando na Inglaterra conseguiram sucesso no primeiro bebê de proveta, que é a Louise Brown, né, que todo mundo conhece. E aí a técnica foi se aprimorando com medicamentos para indução de ovulação, ao invés de trabalhar com um único óvulo, trabalhar com mais óvulos. E aí surgiu a fertilização in vitro clássica, que é feita após uma indução de ovulação e a coleta de alguns óvulos. Isso durou durante um bom tempo, até que, por acaso, um pesquisador descobriu a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Então, ao invés de deixar o óvulo e os espermatozoides num meio de cultura namorando, você retira um espermatozoide desse meio de cultura e injeta diretamente no interior do óvulo, e com isso ele fecunda. Então, isso foi um avanço muito grande, muito, muito grande. Então, aqueles casos de esterilidade masculina, por exemplo, onde o sêmen era ruim e que não havia fertilização, praticamente em nenhum caso, passaram a ser fertilizados normalmente como qualquer outro. E depois disso, o laser, enfim, foram coisas que foram avançando. Agora, o grande, grande passo foi a ICSI. Eu queria estender esse assunto da tecnologia para os demais participantes aqui do Gente que Fala, porque a tecnologia na medicina, na ciência, enfim, tem feito tudo caminhar a passos muito, muito largos, né? Doutora Simone, na sua área, na dermatologia, como é que a tecnologia tem trazido esses bons resultados para os pacientes? Na área da medicina em geral, a tecnologia tem caminhado de uma maneira assim, às vezes até mesmo assustadora, né? Muitas vezes até nós não conseguimos evoluir no nosso pensamento junto com isso. Então é muito lindo. Temos processos maravilhosos no rejuvenescimento, temos máquinas de laser maravilhosas, mas muitas vezes nós emocionalmente não acompanhamos essa evolução. E o que eu observo que a beleza, a sensação de satisfação com a fisionomia, com o seu envelhecimento, não acompanha essa tecnologia. Então, muitas vezes a gente busca o rejuvenescimento, busca a tecnologia, mas não se sente bem, não se sente satisfeito com esse avanço, né? Então, nós estamos vivendo mais e melhor, estamos envelhecendo mais, porém nós nos olhamos no espelho e não gostamos do que vemos. Então, eu vejo que essa evolução na tecnologia é fundamental, é maravilhoso, mas a gente tem que aliar tudo isso a um bem-estar emocional. Sem isso, a gente não alcança um estado de satisfação. Doutora Ana Flávia, aí na odontologia, a tecnologia vai acabar com a broquinha? Aí vem de encontro com a medicina regenerativa e odontologia regenerativa, talvez venha de encontro com o que você está dizendo, né? A gente vem estudando bastante isso,
né? E as células tronco-dente de leite, células mesenquimais, são encontradas em vários locais, como medula, mas no dente de leite é um local de fácil acesso, né? E facilidade, baixo custo. E a geração das crianças, as crianças agora serão adultos, onde terão assim uma facilidade e saúde, né? Encontrar um meio fácil de como que eu posso me fugir? Já que você entrou no tema, doutora, deixa eu ler isso aqui primeiro, a gente já dá sequência. Olha, você já imaginou poder reprogramar suas células para ajudar na regeneração de tecidos e órgãos, como pele, cartilagem, células beta, tecido nervoso e adiposo, ossos, fígado, dentes e músculos? Isso já é possível por meio das células-tronco mesenquimais retiradas do dente de leite. As células-tronco podem ajudar ainda em tratamentos para doenças hoje consideradas incuráveis, como o mal de Alzheimer, o autismo e até câncer. A gente começa por onde essa possibilidade da célula-tronco? Hoje, o que já é possível? Não, as células-tronco, elas têm fácil multiplicação. E ela tem uma fácil diferenciação em qualquer tipo de tecido sólido. Então, seja osso, músculo, pele, tecido, seja ele cardíaco, fígado, pâncreas, qualquer tecido sólido palpável, né? Então, ela se transforma em qualquer tipo de tecido sólido. Então, ela tem essa possibilidade, diferente da célula-tronco retirada do cordão umbilical, que é só tecido hematopoético, né, proveniente do sangue. Então, assim, esse é o grande diferencial da célula-tronco do dente de leite. E a gente tem vários estudos já confirmados. Por exemplo, 18 casos já confirmados de casos feitos aqui no Brasil de fechamento de... me fugiu, deixa eu dar uma lidinha aqui, gente. Eu estou um pouquinho ansiosa. Fenda de lábio leporino, por exemplo, lábio leporino. São casos que levam 18 meses para poder serem resolvidos. Então, a criança passa por cirurgias complexas, até UTI, né? São 3 fases cirúrgicas, até remoção de osso da bacia. E a terapia com célula-tronco é simples. Então, no caso de você faz a aplicação, no caso da injeção, no mesmo dia ela volta para casa e em 6 meses essa formação óssea ocorre. Então, é um tratamento muito simples e muito eficaz. E isso já é confirmado, né? Então, assim, é uma evolução que está acontecendo muito rápida e eficaz. Qual é a expectativa da gente observar esse tipo de tratamento na saúde pública? Porque ainda é uma situação assim, cara, enfim, a saúde pública talvez não tenha... mas assim, os avanços são positivos, né? Já tem... Eu não sei se eu posso me arriscar a dizer aqui, tá? Mas já existe uma negociação com alguns convênios, inclusive no SUS, tá? Coisas assim de algum... Incipiente ainda, conversas... Sim, né? Mas existe, tá? Há possibilidade, sim. Então, isso vai acontecer, nessa questão de regeneração de neurônios, mal de Alzheimer, isso já tem resultados? Já tem resultados, tá? Então, assim, o que eu posso falar? Que as extrações, quanto mais cedo, melhor. Por isso que a gente fala muito em dente de leite. Ela tem a idade da criança. Então, se é feita na criança de 8 anos, a célula vai ter, se ele for utilizar na fase adulta com 70 anos, essa regeneração vai ocorrer com a idade de 8 anos. Não que ele não possa fazer, tem um estudo sendo realizado com um adulto de 58 anos. Ele falou assim, quando eu tiver meus 100 anos, eu vou estar um menino com 58 anos. É um estudo, tá? Mas a célula dele se multiplicou. Ela sofreu a multiplicação necessária, né? Então, assim, foi feito com um terceiro molar.
superior. Por que superior? Porque o dente inferior, ele pode sofrer, na extração, algumas fraturas, e aí ele já sofreu uma contaminação. O dente não pode ter fratura na hora da remoção. Ele tem todo um processo, né? Bom, o dente ele vai ser extraído, dente de leite, ele vai ser congelado, ele vai para um banco específico para isso e vai ficar lá guardado até o momento que precisar dele. Exatamente. Aí é que vai ser... Ele sofre um processo, né? Ele sofre todo um processo de armazenamento e fica congelado. Esse processo de congelamento, ele tem todo uma especificação e certificação de que essas células não sofrerão alteração, né? Isso é tudo garantido pelo laboratório. Doutor Pércio, e a tecnologia na sua área da cirurgia plástica? Como é que está? De vento em popa também, né? Também. A cirurgia plástica, na verdade, é uma coisa artesanal e eu acho que nós não usufruímos tanto da tecnologia moderna, a não ser os aparelhos, mas continua sendo um processo artesanal, né? E grandes nomes apareceram, e se você pegar um livro, como a anatomia também não muda. Então, a cirurgia plástica é um processo artesanal, e diferente da oftalmologia, onde o laser trouxe revoluções maravilhosas, na cirurgia plástica, na prática, a gente não percebe isso. Eu estive em fiz na fábrica dos lasers, na Califórnia, na Alemanha, e houve, na década de 90, um boom atrás dessas tecnologias de laser. Para a cirurgia plástica, infelizmente, não nos ajudou muito. Continua sendo um processo artesanal, né? E vai depender da experiência da pessoa, da sua formação e da sua habilidade. É interessante essa questão do artesanal, porque a gente observa em todas as áreas médicas os congressos que são realizados, e os médicos vão e conhecem novas tecnologias, enfim. Quando a questão é artesanal, que é a sua área, também existem novidades na forma de fazer? Sim, existem algumas abordagens diferentes, né? E, inclusive, alguns aparelhos, o aparelho de bisturi de radiofrequência, nós utilizamos um pouco. O laser, infelizmente, acho que para a nossa área, eu não tenho muita experiência. E apesar de eu ter procurado em vários lugares, na fonte, mas mesmo os países que procuraram introduzir o laser, se decepcionaram um pouco na cirurgia plástica, diferente de outras especialidades. Sim. O conceito de beleza sofre variações de acordo com as gerações, culturas e os conceitos vigentes, mas é possível ser bonito através da prevenção, da saúde e do bem-estar, realçando o que temos de bom. Por isso, a dermatologista doutora Simone Neri lançou um programa intitulado 12 Passos para a Plenitude, cujos vídeos estão no forno e prontos para serem divulgados. É isso, doutora Simone, já pode abrir a porta do forno? O que vai sair ele já desses 12 passos? Está saindo. Então, eu tenho uma experiência de 25 anos de consultório, e o que eu observo, né, que as pacientes chegam muitas vezes ansiosas, a grande maioria das pessoas, tanto homens quanto as mulheres, e elas se deparam justamente com isso, né? Tem tanta tecnologia, doutora, o que você tem aí para me falar, e o que eu posso fazer para rejuvenescer aí, sei lá, 10 anos, 5 anos, eu quero me transformar. E muitas vezes atrás disso vem uma ansiedade, e se a gente não tiver a sensibilidade de entender o que está acontecendo com aquela paciente, a gente pode entrar num sentimento de ansiedade junto com o paciente que é muito ruim, né? Então, nesses anos todos, eu consegui entender com as pacientes aonde vai isso. E muitas vezes era a autoestima que não estava legal, um problema familiar, um problema do trabalho, porque muitas vezes está relacionado a essa perda de vitalidade. Então, não quer dizer que uma mulher de 40, 50 anos, que está no auge do seu conhecimento, muitas vezes no seu trabalho, no seu auge, mas isso não condiz com a imagem que ela vê no espelho. E ela quer melhorar para conquistar na carreira dela um upgrade. E muitas vezes vem uma moça recém-formada ali, com pouca experiência, e muitas vezes consegue o cargo que ela almejava. Então, dentro disso, o que eu fui pensando nesses anos todos? Que eu poderia ajudar um trajeto, um projeto
que levasse as minhas pacientes junto com o tratamento clínico, médico, de seriedade, com tecnologia, com coisas que realmente a medicina pode levar para ela, mas junto com alguma coisa a mais, um plus a mais, uma caminhada, uma jornada. E aí nasceu a minha jornada, que é uma jornada de 12 passos. E por que 12 passos? Porque é um número cabalístico. Foi um estudo feito junto com uma equipe, e nós chegamos a um caminho. E esse caminho são 12 passos para a plenitude. Porque não adianta simplesmente você fazer um trabalho médico, você precisa fazer um trabalho emocional junto com o teu paciente. Os pacientes, eu brinco, nós temos um relacionamento, nós temos quase um casamento, né? Eu tenho pacientes que são já praticamente 20 anos comigo, e nós temos esse projeto para chegar a um conhecimento dela, da fisionomia, e da onde nós podemos chegar com esse tratamento. Bom, para percorrer esses 12 passos é preciso dar o primeiro, né? Exatamente. Qual que é o primeiro? O primeiro passo é a aceitação, né? Aceitar que envelhecer faz parte da vida. Então, quando a gente aceita, isso em todos os planos de passos, eu estudei muito passos em projetos como a AI e Alanon, Aranon, são passos, a gente dá passos na vida, né? A criança precisa primeiro passo, né, também para poder começar a caminhar. Então, o primeiro passo dentro do meu projeto é aceitar que envelhecer faz parte da vida. Fica tudo muito mais fácil. Você entende que você nasce e você já começa a envelhecer. É isso, como uma plantinha, né? Ela vai crescer, dar frutos, entrar em senescência e morrer. Então, a gente vai envelhecer, porém... Mas esse primeiro passo, essa aceitação é com qual idade? A gente pode aceitar em qualquer idade, na juventude, na adolescência, na velhice, porque um no seu tempo, cada talvez, um né? no seu tempo, com os seus instrumentos, né? É isso mesmo. Mas na juventude ou na adolescência, enfim, as pessoas não se preocupam ainda com isso, né? Se a gente conseguisse ter essa Qual é o momento da consciência? virada da chave, da mudança Olha, de valores? Geralmente a maioria das pessoas é por volta dos 50 anos, né? As mulheres, muitas vezes, na fase da menopausa, porque é na fase que você já construiu a sua família, na fase que você já construiu uma parte da sua carreira, que você já está numa estabilidade financeira, mas aí você diz assim, mas espera aí, emocionalmente eu não estou completa, o que está faltando para mim, né? Eu já tenho tanta coisa, e aí eu quero buscar alguma coisa a mais. Se a gente conseguisse entender isso mais cedo, seria maravilhoso, porque a gente pode interagir. Aceitar não quer dizer ficar parado de braços cruzados, aceitar é poder interagir. E aí você vai para o segundo passo. Você falou da mulher na carreira, você falou da menopausa, então os homens estão de fora disso. Não, os homens estão dentro, mais do que nunca. Eu tenho uma grande quantidade de pacientes homens, e homens que exercem cargos que muitas vezes até exigem assim, um comando e uma masculinidade, uma imagem de masculinidade. Eu tenho pacientes assim, tanto policiais quanto homens que têm aquela pecha, né, de que homem tem que ser uma imagem viril, e muitas vezes eles vêm no consultório e falam assim, olha, doutora, eu não quero que não tenha ninguém lá fora, que ninguém me veja, até porque às vezes o bairro tem muita gente conhecida, né, tem um pouco de preconceito nisso, né, e a gente faz isso para o paciente se sentir confortável. Mas os homens estão preocupados com a sua imagem. Muitas vezes têm um segundo casamento e casam com uma mulher mais nova, ou muitas vezes eles têm os filhos e eles querem manter com os filhos aquele vamos passear, vamos em shows. Eles querem estar com uma imagem jovem, dinâmica, né? Então, essa é a fase, geralmente, por volta dos 40, 50 anos, que eles começam a se questionar sobre as suas escolhas, e muitas vezes pensam, puxa vida, será que eu fiz a escolha errada? Será que eu fumei demais? Será que eu bebi demais? Será que eu tomei sol demais? Então, vem a culpa, muitas vezes. Então, é nessa fase que eu quero interagir. Não, deu um passo que não achou que foi mais adequado, vamos trocar, vamos mudar. E por isso que tão importante quanto entender o envelhecimento é saber que você pode interagir nele, né? Não é ficar de braços cruzados. Sempre há tempo de melhorar alguma coisa, né? Sempre, sempre.
E esses passos vão se sucedendo à medida que a pessoa vai se conscientizando. Exatamente, e aí nós vamos fazendo um planejamento. Então é muito importante essa conversa, a escolha de um bom profissional, como o doutor mesmo falou, a gente tem um trabalho artesanal ali, porque a tecnologia vai ser somada ao nosso trabalho. Então nós temos um raifricator, um bisturi elétrico, uma coisa que vai somar, mas a avaliação médica e a proposta que você vai fazer para o seu paciente não é focado no quanto ele vai gastar, é focado na saúde dele. Por isso que a escolha de um bom profissional faz parte do passo. Você saber que aquele médico quer saber da sua saúde e não do seu investimento. Então, você vai escolher bem o seu profissional, você vai depositar nele a sua confiança, tirar todas as dúvidas. Esses passos todos são fundamentais. Essa eu posso questão... só fazer Sim, claro. Aproveitando... Aproveite. A deixa dela. Dê o seu passo. É mais ou menos isso. Dentro da reprodução humana, existe um capítulo hoje que é o congelamento de óvulos, tá, para preservação da fertilidade. E o óvulo, a gente sabe, o óvulo nasce com a mulher, envelhece com ela e acaba. E de uns 7, 8 anos para cá, o congelamento de óvulo, que é a maior célula, né, do corpo humano, foi possível. Congelar e descongelar esse óvulo com sucesso. Então, isso nos abriu a possibilidade de guardar óvulos para o futuro. E é um processo que está se difundindo cada vez mais. Mas é muito comum chegar uma mulher no consultório já com 40 anos, 41, 42 anos, falar, olha, doutora, eu não tenho filhos, eu quero mais filhos, enfim, e eu queria guardar os meus óvulos. Isso não é um processo que vai dar muito certo para elas, porque o que eu preciso são óvulos com uma qualidade e em um número adequado. Então eu tenho que ter pelo menos uns 15, 20 óvulos dessa paciente, e quanto mais jovem, melhor. Então, qual é a idade ideal, né? A idade ideal é até os 35 anos. E agora, a mulher, normalmente, até os 35 anos, não pensa nisso. Ela está trabalhando, ela está, enfim, terminando seus estudos, evoluindo na carreira profissional, e ela vai pensar nisso com uns 38, 39, fala, puxa vida, eu não casei, tá? A minha carreira está aí, o meu namorado não quer casar, não quer filhos agora, mas eu vou querer no futuro. Mas aí já é um pouco tarde para isso. Tá? Não que a gente não faça, lógico que faz, mas a probabilidade de que esse congelamento resulte num filho é muito menor à medida que a idade avança. Então, acho que a história da conscientização do primeiro passo, né? Então, as pessoas têm que pensar em tudo muito mais cedo do que a gente está falando aqui, né? Mas, olha, eu acho que essa oportunidade como programa, como outros programas, de que a gente possa falar sobre isso, falar sobre essas orientações, né? Chamar para conscientização, é muito importante. A questão da célula-tronco entraria hoje como, por exemplo, assim, na questão da vacinação. Vai ser cultural daqui para frente. Então, assim como a gente é orientado a criança, ao pai, vacinar as crianças, e por que não daqui a pouco orientar esses pais na questão de orientar esses pais a congelar esses dentinhos, porque futuramente essas crianças terão suas saúdes futuras garantidas, entendeu? Numa queimadura, por exemplo, acidente doméstico, é muito comum ter, tá na beira de um fogão, vira uma panela, uma queimadura importante de pele. Essa regeneração de pele, ela pode acontecer com uma simples terapia de células-tronco. Questão que a criança pode ficar internada semanas num hospital para essa pele ser regenerada, né? Então, assim, isso não precisa ser, ela não consegue fazer isso imediatamente, né? E com a célula ali colhida, ela já consegue, né? Então, é isso daí. Doutor Précio. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre célula-tronco, porque nós da cirurgia plástica já usamos célula-tronco há muito tempo sem saber que o fazíamos. O Dr. Bartolomeu da Santa Casa já usava o tecido esponjoso de osso para recuperar tendão de Aquiles algumas décadas atrás. Não foi publicado. Realmente é uma novidade, assim, ele foi um pioneiro na área. E é como assim também se faz com a gordura.
a gordura também de várias partes do corpo são utilizados como célula-tronco. Eu, particularmente, uso muito essa injeção de gordura, tanto na face como em outras partes do organismo, com resultado bom. Há uma pequena absorção, pequena não, média, de 50%, mas o que resta é definitivo. Então, nós estamos usando a célula-tronco há muito tempo, sem saber o que estamos fazendo. Agora, o problema é que a ciência vai muito na frente das partes das leis. Muitas vezes o cientista se depara com um problema legal porque ele está muito adiante da legislação. Mas a célula-tronco é um negócio que veio para ficar e cada vez mais, né, mais vai crescer. E nós já usamos isso há um bom tempo. Tanto de osso, gordura. Sim, a doutora Simone Neri tinha falado instantes atrás sobre escolha de profissional. A gente vai entrar nesse assunto em seguida com o doutor Pécio para a escolha de profissional nessa área da cirurgia plástica. Antes, nós vamos conversar com a dermatologista doutora Selmara Catalano, diretora do Hospital da Pele, que fala com a gente por telefone. Doutora Selmara, tudo bem? Nosso assunto hoje é dermatite de contato. Boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Boa tarde. Isso, vamos falar sobre dermatite de contato, que é uma coisa tão comum, né, no dia a dia aqui do dermatologista e das donas de casa, das mulheres, principalmente. Diga, o que você quer saber? O que é a dermatite de contato? Então, a dermatite de contato é um processo inflamatório, né, da pele, que acontece primeiramente ou principalmente na área que entra em contato com outras substâncias, né? E ela pode ter mais de um tipo, sabe, Mauro? A gente tem a dermatite de contato por irritante primário e a gente tem uma dermatite por contato alérgica. Qual a diferença? A dermatite por irritante primária, ela, como o nome diz, ela é só uma irritação. Então, o produto é muito forte, né? Eu sempre brinco com os pacientes que quanto melhor o sabão para lavar a louça e para limpar a casa, pior ele é para a mão, né? Ele judia mais. Então, qualquer pessoa, independente de ser alérgica ou não, pode ter um fenômeno inflamatório e machucar essas mãos simplesmente pelo contato por um produto muito irritante. Então, existem dois tipos. Sim, dois tipos. As pessoas que são verdadeiramente alérgicas e as que só têm uma irritação porque mexem sem luva, né, nesses produtos mais fortes. E isso pode acontecer no primeiro contato, por exemplo, produtos? Sim, a irritativa pode ser já no primeiro contato. A alérgica até pode, sabe, Mauro? Mas assim, normalmente ela é por repetição. Então ela vai sensibilizando essa pele. Na verdade, existe um processo inflamatório que vai se formando realmente uma reação antígeno-anticorpo, e aí depois, a partir do momento em que ela manifesta essa dermatite, aí ela vai ser alérgica àquele produto a vida inteira. Aí, tanto faz ser pouquinho ou muito, não é quantitativo, é qualitativo, o tipo de produto ou de substância com qual ela tem contato. Então, a alergia, ela é muito mais complicada de lidar, até porque você pode ter reação no local e ter reação à distância, né? Pode inchar o rosto, você pode ter reações alérgicas muito importantes quando a pessoa tem, mesmo seja a partir de uma dermatite de contato alérgica, né? Mexer num removedor ou mexer, ou o uso de medicamentos, existem outras formas, mas Bom, eu acredito, até o contato pode. Eu acredito, doutora, que os cuidados para evitar o problema passam por não entrar em contato com aquilo que causa a dermatite. Bom, isso no primeiro momento parece até fácil, né? Tem que usar luva, né, para mexer nesses produtos. Sim, isso sem dúvida, acho que é a primeira coisa que a gente pensa. A grande dificuldade que a gente tem, Mauro, é quando se trata de uma doença ocupacional, porque você pode ter uma dermatite de contato alérgica de uma pessoa que trabalha com mármore, de uma pessoa que trabalha com cimento, né, que é o bromo, e é alérgica a essas substâncias. Nesses casos onde tem o trabalho onde existe essa substância que atrapalha, para a qual a pessoa tem alergia, aí ele precisa ser relocado, aí já tem toda uma parte profissional envolvida, que é bem mais difícil de lidar, né? Nem sempre a gente consegue relocar esses pacientes, às vezes eles acabam tendo que mudar de emprego mesmo, mudar de atividade para não ter mais problema com isso. E para finalizar, tem tratamento, mas não tem cura. Exatamente. E por irritante, basta que você não toque naquilo e use luvas, você não tem problema nenhum. Isso é fácil de administrar. Mas a alérgica não tem cura, não. O que você vai ter mesmo é que se afastar
do motivo que causou a sua alergia. E de tudo isso, o mais complicado é porque normalmente são coisas do dia a dia, né? Então, é difícil orientar os pacientes relutam também um pouco, sabe, em aceitar essas coisas, mas faz parte, a gente tem alergia a muitas coisas muito bobas no dia a dia. Está ótimo, bem esclarecido. Doutora Silmara Catalano, diretora do Hospital da Pele, obrigado pela gentileza com o programa Gente que Fala. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos, uma boa tarde. Tchau, boa tarde. Bom, vamos dar sequência aqui nos nossos temas. O Brasil está no topo do ranking das cirurgias plásticas, tanto na quantidade quanto na qualidade. Dentre os procedimentos mais buscados estão o aumento de mamas, a lipoaspiração, cirurgia das pálpebras e do nariz e abdominoplastia. No entanto, ainda é grande o número de pessoas que escolhem um cirurgião sem observar critérios. Dr. Pércio Freitas, quais são os critérios para a escolha de um cirurgião plástico? Mauro, só queria fazer um adendo à doutora Silmara. Você imagina um cirurgião que tem alergia ao látex. Então, você tem que optar por uma luva de nitrilo, aquelas luvas coloridas. Ele não pode mudar de profissão, ele tem que mudar o agente. Ainda bem que existe a possibilidade. Exatamente. O cirurgião de tem uma essa outra sorte, luva. Mas eu tenho vários colegas que têm essa alergia e é danosa, terrível. Bom, falando assim, eu queria deixar bem claro uma coisa, que a beleza e o bem-estar é inerente ao ser humano, independente da classe econômica e social. Eu trabalhei para a ONU na África durante 1 ano como voluntário, no arquipélago das Comores. E lá um país pobre, país de origem árabe tal, e muito pobre. E quando fui como cirurgião geral, quando a população teve notícia de que eu era plástico, muita gente queria fazer plástico. Pessoas pobres que tinham outras necessidades, necessidade de tuberculose, tinha incidência de malária muito violenta, eles se preocupavam mais com a beleza e com o bem-estar do que com a doença que ele teria no momento. Então, a beleza e o bem-estar é inerente ao ser humano, independente da classe social e econômica. Agora, na escolha de um profissional, é uma coisa, eu vejo assim absurdos. Às vezes uma pessoa vai num profissional, fica em dúvida e acaba sendo operada. Eu acho que tem que saber o currículo desse profissional, tem que conhecê-lo, ter referências dele e, na dúvida, uma segunda opinião. Se empatar, uma terceira opinião. Você está dando uma vida para uma pessoa mexer nela, então é de extrema importância a sua posição. A escolha do profissional é importantíssimo. Tá? Eu vejo muita gente que se opera, às vezes, sem ter a menor referência. Tá? Ver no livro, ver na internet, isso acontece muito. A pessoa chega de paraquedas sem ter, mas quem que te indicou, por que você está aqui, a pessoa não sabe te dizer. Eu acho que o primeiro passo é você ter uma boa orientação, na dúvida uma segunda opinião, e se empatar uma terceira opinião. É fundamental isso para que você tenha a chance de sucesso. Tá? E a beleza sempre vai estar atrás, o homem e a mulher sempre vão estar atrás da beleza e do bem-estar. E a plástica, ela consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Junto com outras profissões também, a gente consegue levar esse bem-estar e essa procura da beleza. Todo mundo procura a Ponce de León, né, a fonte da Ponce de León, que é a fonte da juventude. Infelizmente, não existe nem no México, nem em lugar nenhum. Mas a busca é incessante. Eu tenho um livro publicado junto com o Dr. Newton Shore, que chama Cirurgia Plástica Sem Segredos, para tirar todo esse mito que existe em torno da cirurgia e cair na parte prática dela, o que se pode fazer de real. É um processo artesanal que conta com o progresso da ciência. Quais são os mitos que precisam ser derrubados? O senhor falou em mitos desse livro. Exato. Então, o mito é que a pessoa acha que vai ter algum produto mágico, ou para pele, ou para cabelo, para alguma coisa, e não existe. Não existe. Né? Existem coisas que melhoram um pouquinho, mas se você falar que é um processo definitivo, é como a alergia que a doutora Silmara falou. Não existe. O senhor tem quantos anos? De 40? 45 anos de formado. Me formei em 74 e mexo com a cirurgia desde 73. Passei 1 ano nas Comores como voluntário da ONU, foi onde aprendi a maior coisa da minha vida, né? Que foi estar em contato direto com a população carente. O que o senhor pode dizer para aquele paciente que pensa assim, o senhor tem 45 anos de profissão, é aquele paciente que diz, olha, eu vou num médico mais antigo, porque ele tem experiência e ele tem vivência naquilo, eu não vou correr riscos. E tem aquele paciente que fala, não, eu não vou no médico mais antigo, quero um médico mais novo, porque o médico mais antigo não está atualizado, o mais novo está mais antenado. Então, acho que isso também acaba sendo um critério errado que muita gente usa. Não, eu acho que vale a pena, sim. Evidentemente, quanto mais velho você tem, desde que você esteja lúcido, você tem mais experiência. Você está subindo uma pirâmide, uma montanha. Quanto mais alto você tivesse uma visão mais panorâmica do fato. Agora, tem o problema da idade também. DNA, né, data de nascimento avançado. Avançado. Então, tem um meio termo nisso aí.
Hoje, eu me sinto muito mais experiente do que há 30 anos, 40 anos atrás, mas me sinto mais cansado também. Você limita, então não tem mais cirurgia de 7, 8 horas, tem cirurgias menores, acoplados, com auxiliares e tudo mais. É importante, sim, o meio termo é o que vale, né? Tanto o super jovem como o super velho, o velho ele se cerca de cuidados, com assistência de pessoas, tal, mas ele tem experiência que vale muito. Ao passo que o jovem é mais ousado. Eu, com 30 anos, era super ousado. Hoje, eu não faria coisa que eu fiz antigamente. Não me arrependo de nada e não fiz nenhuma besteira. O passado é limpo. Mas eu sei que muita gente nessa idade se sente Deus. Com 30 anos, a pessoa se sente Deus. E depois ela vê que ela tem limitações muito importantes. A gente viu alguns que sábio. se sentiram deuses, aí a gente viu notícias. Tem um ditado que o homem se torna sábio quando ele começa a conhecer suas limitações. O senhor dá aulas? Eu dei aula no ABC, dei aulas assim na residência e tal, mas não estou ligado a nenhuma faculdade. Agora, o que as pessoas procuram, as mulheres, né, especialmente procuram mais? É a cirurgia de mamas. Então, aí, Mauro, depende da idade. A criança, até os 8, 9 anos, geralmente a maior procura é por orelha de abano. Adolescência, adulto jovem, rinoplastia, alguma mexer no queixo, às vezes, aumentar, diminuir, desde rinoplastia é a cirurgia do nariz. Rinoplastia, cirurgia do nariz, que tem a parte estética e a parte funcional. Se você não adianta ficar com o nariz bonito, se você não consegue respirar. Depois, já no adulto jovem, você começa pálpebras, algum procedimento assim mais complementar, e mais um adulto após 50, não tem número mais, só para citar o número, já começa a parte de rejuvenescimento do corpo. Face, abdômen, e na juventude, nas mulheres, grande parte também procura para o aumento das mamas. Ou para diminuição, quando tem excesso de mama, para diminuição. E muitas cirurgias de abdômen também, tanto na mulher quanto no homem, né? E com a chegada da cirurgia bariátrica, aparecem muitos aventais, a pessoa perde um certo quilo e vai, eu não sou a favor da bariátrica, mas enfim, a pessoa chega com um avental enorme, tanto homem quanto mulher. O avental é aquela pele que sobra depois do emagrecimento da cirurgia bariátrica. É que sai por cima da calça, né? Então, e o mais velho é a cirurgia de pálpebras, a partir dos 50 anos, pode ser a partir dos 40, e a cirurgia de rejuvenescimento facial com cirurgias, com incisões amplas, que dão um resultado relativamente bom. Agora, tem as cirurgias de grande porte, cirurgias plásticas propriamente ditas, e tem aqueles procedimentos de consultório para melhorar alguma questão, rugas, enfim. Lógico. Isso também tem bastante procura, cada vez mais, tanto por homens quanto mulheres. De procedimentos de consultório, grande parte são tumores de pele, que a gente tem os cânceres de pele que estão ligados ao sol, e é um procedimento muito frequente de consultório, feito com anestesia local em nível ambulatorial. Agora, em cirurgias de grande porte, acontece o seguinte, nós temos capacidade para fazer uma cirurgia associada, mama, abdômen e face, mas com uma legislação muito rigorosa, você não pode hoje correr o risco de ter um paciente durante 5 horas no mês de cirúrgica, você está se expondo a um risco muito grande, expondo o seu paciente também. Então, a ideia agora, do momento, é você fazer procedimentos menores e mais vezes, porque você expõe menos o seu paciente e ele vai ter uma recuperação muito melhor. Hoje somos menos ousados do que antigamente, mais prudentes, talvez. Doutora Simone, voltando para o seu assunto, são 12 passos, né? A gente não chegou no topo da escada, não, acho que a gente parou no terceiro, né? Temos que caminhar aqui. Esse terceiro, ele vai linkando um passo no outro, vai subindo, que é da busca do profissional, essa busca e encontro do profissional adequado, e aí eu vou dar uma dica. Buscar um profissional adequado significa também as referências médicas dele, buscar no Conselho Regional de Medicina, na sociedade que ele faz parte, então no caso da Sociedade de Cirurgia Plástica, na Sociedade Brasileira de Dermatologia, é importante você buscar essas referências, você tem como achar isso. E aí você vai compartilhar com esse médico as suas ansiedades e as suas necessidades, você vai tirar suas dúvidas e fazer um planejamento. Então é muito importante pensar num planejamento estratégico. Eu tenho dentro do meu consultório a capacidade de te programar, e creio que colegas bons e qualificados assim também tenham, como fazer a estruturação do seu rosto e fazer uma programação de tratamento. Então, assim como a reforma de uma casa, você não pode começar pintando as paredes se você tem rachadura na parede. Então, você tem que fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, vamos primeiro estruturar o rosto, porque a gente sabe que quando envelhecemos, a parte óssea vai sendo reabsorvida, a musculatura começa a ficar flácida e desaba a gordura. Então, a pele acaba rachando por isso. Então,
temos que fazer uma estrutura, reestruturar a parte óssea com os preenchimentos, claro, tem os implantes, é importante mandar para um dentista se a gente observa que isso é necessário, e fazer uma programação de um laser, de um preenchimento, mudanças simples de vida, como mudança de alimentação, hábitos normais de higiene de pele, fotoproteção, então é importante algumas mudanças. Nossa, que dureza esse seu desenho, doutora. A gente foi imaginando aqui, Fomos né, o imaginando processo aquela- de envelhecimento. Tudo rachado, mas dá para tratar tudo isso. E aí nós vamos caminhando nesses passos, chegando finalmente a um conhecimento da nossa fisionomia. É muito importante saber que temos limites. Por exemplo, chega uma paciente pedindo uma boca de Angelina Jolie. Só que a paciente não tem uma fisionomia que seja compatível com aquela boca enorme, que hoje em dia está na mídia. Todo mundo quer uma boca enorme. Então, a gente tem que conscientizar esse paciente de que o rosto dela não combina com aquilo, senão a gente vai ver essas aberrações da natureza. Então, esse é mais um passo, conscientizar e conhecer a fisionomia. Para que a gente chegue, então, numa fase de libertação, é libertar de padrões estéticos, conhecer e aceitar e gostar, para chegar, então, numa fase de plenitude. Damos alguns pulinhos aqui, né, pelo tempo, mas é mais ou menos isso, chegarmos num estágio de plenitude. Doutora Ana Flávia, todos os dentes de leite vão poder ser usados para células-tronco? Alguns têm mais material para isso do que temos outros? 20 possibilidades, porque são 20 dentinhos São 20 dentes. né? Então, vamos supor, tem um custo isso, o pai pode escolher, ou a mãe, né, 20 momentos adequados. Então, aí eu vou dar o meu exemplo. Eu entrei nessa história agora, que eu conheci esse projeto ano passado. Meu filho tem 11 anos. Ele está na reta final aí de perda de elemento de dentinho de leite. Então, eu estou correndo contra o tempo, porque ele tem poucos dentes para fazer extração. Como nós temos que extrair preservando a polpinha do dente, que é a parte da coroa é a área exposta, que a gente sorri e visualiza o dente, então ela não pode ser prejudicada, ela tem que ser preservada, nós temos que extrair esse dente tendo um pouquinho da raiz dele ainda, então quando ele está prestes a cair, podemos tirar um único dente de leite, não precisa ser mais que um. Mas como eu estou, por exemplo, no meu caso, na fase final, eu vou escolher 2 dentinhos, porque eu não vou ter outra chance para tirar. Se eu perder um dentinho na hora da extração cair no chão, eu já perdi porque ele contaminou. Um exemplo. Então, eu tenho na escolha da radiografia dele, eu tenho 2 elementos que eu posso ainda escolher. Então, eu vou tirar 2 dentinhos de leite dele. Não sei se eu consegui ser clara. Conseguiu, eu vou aproveitar essa explicação para clarear mais ainda, fazendo uma pergunta que vem do Guarujá, da Gisele. Ela pergunta se esses dentes de leite que foram guardados quando caíram ainda podem ser usados para retirar o DNA. Então, pela sua explicação, não. O dente tem que ser extraído. Ele é extraído, o dente que colocado guardou no lá para a meio... fada do dente não serve. Não. Ele tem que ser extraído no consultório, num ambiente totalmente descontaminado, estéril, tudo tem que ser de acordo dentro de um protocolo internacional, vai ser no meio de cultura, que é enviado numa caixa pelo laboratório, então é tudo programado, tá? Então a gente faz, é tudo dentro de um esquema certinho. Todo dentista, todo odonto está habilitado a fazer esse tipo de... Esse treinamento é feito pelo laboratório. O dentista tem que se credenciar ao laboratório, fazer o treinamento junto ao laboratório R-CRIO. No caso, o R-CRIO. Doutor Assunto, o Marcos de Pinheiros pergunta qual é a relação entre a fertilização e um possível aumento no risco de doenças como a síndrome de Down. Não existe relação. O tratamento em reprodução humana simplesmente muda a forma como a gravidez começa. Então, ao invés de ter uma fertilização no corpo da mulher, essa fertilização é feita fora. Agora, o embrião resultante, ele é um embrião como outro qualquer. Uma vez transferido, implantado, essa gravidez vai evoluir como uma gravidez qualquer, com
Se aquele embrião é portador de uma síndrome de Down, vai desenvolver uma síndrome de Down. Se não, não. Mas o processo em si não aumenta a incidência. Doutora Simone, a Silvia da Moca pergunta se é possível, em uma cidade como São Paulo, adotar uma rotina benéfica para a pele. Claro que ela deve estar se referindo aqui ao ar poluído, enfim, todas essas coisas que são prejudiciais mesmo. Com uma rotina básica diária de saúde para a pele, com a higiene da pele, hidratação e fotoproteção, sim, melhora da alimentação. Basicamente é isso. Limpar bem a pele tira os poluentes. Eu acho que isso é o ideal, adequado no final do dia, fazer uma boa higiene da pele e usar um hidratante para a sua pele. Isso é fundamental. Existe uma sequência de produtos. Isso, hidratação, fotoproteção e higiene. Doutor Pércio, a Adriana de São Caetano do Sul pergunta a partir de que idade pode-se fazer cirurgias corretivas, como de um nariz torto ou orelhas de abano? Bom, qual o nome da... A Adriana de São Caetano do Sul. Orelhas de abano, o senhor comentou mais as crianças, Isso, né? assim, bom, o lábio leporino, ele é feito a partir do 2º dia de nascimento. Antigamente, se adotava os 3M, né? Era 2 meses, tantos pounds, tal, que era uma regra americana. Agora se faz a correção do lábio leporino, que existem várias formas de lábio leporino. Você tem unilateral, bilateral, completo, com fenda palatina e incompleto. Mas já pode ser abordada a primeira parte no 2º dia de pós-operatório, não pela criança, mas para tirar o estresse dos pais. E para a criança vai ajudar a sucção de mamar também. E depois ela perguntou, aí depois a orelha de abano, a grande Ela procura... perguntou nariz torto e orelhas de abano. Isso. O nariz, a ideia seria o seguinte, após o crescimento ósseo, você pode fazer a correção nasal. Mas depois a gente nós observamos que algumas pacientes que fizeram trauma nasal com 12, 13 anos foram operadas e não tiveram nenhuma consequência ruim. Então, acho que a hora que acabou o desenvolvimento ósseo, em torno de 15, 16 anos, para uma cirurgia eletiva, não de urgência, já se pode fazer uma correção do nariz, tanto a parte funcional quanto a parte estética. Doutora Ana Flávia, a norma de Diadema pergunta se os cremes dentais podem comprometer, ou melhor, os cremes dentais que prometem o clareamento dos dentes podem oferecer algum risco. Não necessariamente. Ao contrário, assim, o ambiente bucal tem que estar totalmente de acordo, né? Porque assim, a gente não pode ter nada de cárie, nem um comprometimento, gengivite, periodontite, a boca tem que estar com saúde bucal impecável. Ou seja, para escolher um creme dental que promete o clareamento, é com o dentista mesmo. Tem que ser, tem que passar com o dentista, exatamente. Aliás, eu particularmente, eu sou contra, né? Eu acho que todo creme dental deveria, toda pessoa deveria consultar um profissional antes de adquirir. Porque raiz exposta, trincas, isso pode gerar sensibilidade, né? Se fizer uso de um creme dental com agente clareador. Agora, esses cremes dentais clareadores, eles, de qualquer maneira, eles removem manchas daquilo que é superficial, pigmentos, café, chocolate, tabaco, enfim. Porque o dente tem uma dentina e as pessoas que têm essa dentina mais escura não há o que ser feito. Essa dentina é natural, né? Exatamente. Ele limpa, ele faz uma limpeza da pigmentação, né? Ele suaviza, vamos dizer assim. Na verdade, ele mantém o que se você faz um clareamento em consultório, o creme dental ele ajuda a manter esse clareamento, né? E clareamento em consultório é outra coisa. É outra coisa. O produto é muito mais concentrado, né? E ele tem todo um controle feito pelo profissional. Doutor Pércio, novamente, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, o Brasil já é uma referência também na área de cirurgias reparadoras? Sim, Jaime, o Brasil é uma referência nas cirurgias reparadoras. Vamos começar com o lábio leporino, que é a primeira cirurgia a ser feita no ser humano com 2 dias de idade. Existe o Centrinho de Bauru, da USP, que é uma referência internacional, tá? E entre outras cirurgias reparadoras também, mas a mais importante, eu diria, a correção do lábio leporino. Bauru, Centrinho de Bauru. Doutor assunto, a Andréa de Perdizes quer saber se a fertilização in vitro dói. Ela pergunta se ela precisa se afastar do trabalho. Não. O processo é muito pouco invasivo. A paciente precisa vir à clínica
umas 4, 5, 6 vezes, apenas para fazer um controle ultrassonográfico dos ovários. Isso leva muito pouco tempo, ela permanece 15, 20 minutos, meia hora na clínica. No dia em que é feita a coleta dos óvulos, nesse dia sim ela vai ter que se afastar do trabalho, e no dia da transferência ela só vai, transfere e pode voltar para o trabalho. Enfim, a invasão e o desconforto é muito pequeno. E doer, não dói nada, porque o processo doloroso, que seria a punção para a coleta dos óvulos, é feito sob anestesia. E quando ela acorda, ela não está sentindo mais nada. Eu ia fazer uma perguntinha. Sim. Para o doutor Iaconelli, uma dúvida minha é o seguinte: existe nessa seleção de embriões um método de prevenção da trissomia do 21, eu estou falando da síndrome de Down? É possível? É possível, sim. Existe a biópsia embrionária. A biópsia embrionária, quando ela foi desenvolvida, vamos dizer, no início, realmente foi para afastar as trissomias e as doenças ligadas ao sexo. Então, nós buscávamos o cromossomo XY, 13, 18 e 21. Tá? Então, isso nos dava um diagnóstico mais ou menos preciso se existia ou não o processo. Porém, como todo processo em medicina, ele não é 100% exato. Né? Então, é colocado um corante, vamos dizer, no cromossomo, e ele cora, o X cora como azul, o Y cora como verde, e assim por diante. Então, se eu tenho 3 imagens de um determinado corante, então eu sei que ali tem uma trissomia. Mas eu posso ter uma trissomia com 2 imagens, só o corante não atingiu aquele outro cromossomo. Então, aí estão as falhas. Hoje em dia, os processos são muito mais desenvolvidos, a gente consegue identificar e diagnosticar todos os cromossomos. O que acontece? O embrião humano, ele é muito imperfeito quando ele é produzido. Então, se nós pegarmos de uma paciente jovem 10 embriões e fizermos uma análise desses 10 embriões, no final vão sobrar 3 ou 4 que são normais, ok? E mesmo assim, normais assim, às vezes tem um mosaico baixo e o laboratório considera como normal. Então, fazer o diagnóstico da trissomia numa paciente com mais idade, o normal é que a gente não tenha embriões para transferir, porque todos eles vão apresentar alguma alteração. Doutor, assunto, mais uma pergunta aqui da Marta de Santo Amaro. Ela quer saber se a gravidez para uma mulher diabética pode ser considerada de risco. Sim, é de risco, lógico. O diabetes é responsável por óbito intrauterino, dependendo da gravidade do diabetes, cada vez mais precoce. E muitas vezes são gestações que chegam no final incompatíveis com a vida. Gente, caminhando para o final deste programa, a gente que fala de hoje, doutor Assunto, o senhor está com a palavra, então a sua finalização, sua última mensagem para o ouvinte do nosso programa. Minha mensagem vai ser para aquela paciente que está querendo preservar a sua fertilidade. Então, que busquem uma ajuda ainda numa idade reprodutiva jovem. 30 anos, 35 anos, enfim. É um processo que é muito simples de ser feito, toma muito pouco tempo e que tem resultados muito bons. E, na verdade, você não sabe se vai precisar utilizar ou não esses óvulos no futuro. Mas sempre é uma garantia, vamos dizer, é como se fosse um seguro de vida, né? Só que o seguro de vida você não aproveita, porque você só vai aproveitar quando morreu. Quem aproveita são os seus descendentes. Doutora Simone, a sua palavra final. Onde é que está o forno, então, para as pessoas buscarem os 12 passos? Eu convido a todos para me acompanhar nos 12 Passos para a Plenitude, me acompanhar no meu Instagram, que é dra.simonineri-dermato. Tenho também um canal no YouTube, Simone Neri Dermato, e logo, logo vão sair os vídeos e um e-book. Então, me aguardem. Doutor Pécio, sua mensagem final. Bom, eu queria deixar bem claro assim que não se deve acreditar em milagres dentro da cirurgia plástica. Se alguém te prometeu um milagre, uma coisa muito espetacular, fique esperto. Não existe milagre e Papai Noel também. Então, junta às vezes 2 coisas. O paciente está carente, procura uma opinião médica e o médico às vezes
fornece uma opinião incorreta. E, na dúvida, uma segunda opinião é importante, e se empatar uma terceira opinião não faz mal para ninguém. Eu acho que haja com prudência e não acredite em milagres. Doutora Ana Flávia, sua mensagem final. Minha mensagem aqui é deixar uma mensagem para os pais, né? Procurar informações no RCRIO. Eles estão preparados para passar a mensagem para todos os pais, tios, avós, né? Para todos que têm alguém com doenças degenerativas na família, que possam ter preocupações com seus netinhos, sobrinhos, enfim. Quiser informações comigo também, pode passar no direct do Instagram, é @pazinventura. E isso aí, a gente está aqui para ajudar, independente de qualquer coisa. E é a saúde do futuro, é medicina regenerativa e odontologia regenerativa. O agradecimento a todos os participantes dessa edição do programa Gente que Fala, doutor Assunto Iaconelli Júnior, especialista em medicina reprodutiva, cirurgiã dentista doutora Ana Flávia Ventura, a dermatologista doutora Simone Neri, cirurgião plástico doutor Pércio Freitas, na mesa de som hoje o Cléo Rodrigues, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã.